Provérbios, capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31. Localize a partir do versículo 10. Hoje, culto de senhoras, início de mais um mês, nada melhor do que a gente começar um mês falando da matéria-prima que Deus fez, sendo esta a mulher. Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10, quem achou, diga amém. Amém. Eu peço a sua atenção. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, então coloque sentido em nome de Jesus. Provérbios 31, a partir do verso 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lobos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu bem é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, e quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes, e a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. 27. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de idosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas tu a todas supera. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Amém. Queridos de Deus, o texto que agora lemos é o primeiro livro de Provérbios. É o primeiro livro que Salomão escreveu, sendo eles 3, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes, cada um escrito numa fase da vida de Salomão. Há quem diga que Salomão foi escrito durante a vida jovem, que Provérbios foi escrito durante a vida jovem de Salomão, Cantares durante o seu período de paixão por uma mulher da cidade de Sunem, chamada Sulamita, e Eclesiastes, um livro escrito por ele na mesma pegada de Provérbios, só que na sua velhice, quando para ele percebeu que poucas coisas na vida valiam a pena, porém uma delas continua valendo a pena, sempre valeu, sempre valerá, que são as nossas digníssimas mulheres. Aleluia. Amém. E Provérbios, escrito por Salomão, foi um conjunto de frases e raciocínios que ele foi tendo ao longo da vida, e para finalizar o livro de Provérbios, ele escreve então sobre a mulher. A partir do versículo 10, a gente percebe que esse livro ele é um acróstico. O que seria um acróstico, Isaac? Em hebraico, a língua que foi escrita no livro de Provérbios, você vai perceber que todo o versículo ele inicia com uma letra do alfabeto. O versículo 10 ele inicia com a letra A, o 11 com a letra B, e assim vai, só que no alfabeto hebraico. Em português acaba não fazendo esse acróstico. A gente percebe também que o livro de Provérbios, capítulo de número 31, ele fala sobre a mulher. Isaac, como assim? Ele vai deixar um capítulo inteiro apenas sobre a mulher? Isso não é a primeira vez que acontece na Bíblia. Porém, o capítulo, o suprassumo da mulher virtuosa está aqui em
fala para nós o seguinte: o próprio Deus, quando foi criar a terra, Ele cria as coisas no primeiro dia, cria as coisas no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto dia, e ao final da criação, Deus diz que, observando tudo, Ele diz que era tudo muito bom. Então ali a obra-prima de Deus, Deus pega do barro, molda com suas próprias mãos e cria um homem. De Deus, Ele forma o homem do barro, da sua obra-prima. Então a gente percebe então que a mulher ela é a obra-prima melhorada. Porque Deus pega a sua obra-prima e arranca dele um osso e faz uma mulher. Então a mulher seria a obra-prima, a coroa da criação de Deus. Talvez daí saia a expressão, né? Já que saiu do osso, seja um osso duro de roer. Brincadeiras à parte. E eu gostaria de elencar para os irmãos, aqueles que trouxeram um caderninho, uma caneta, vai fazer um bom uso no dia de hoje, o decálogo da mulher virtuosa. Porque Deus, assim que fez o homem, assim que nos fez e fez o mundo, Ele veio ditando regras e ditando coisas que nós poderíamos fazer e coisas que seriam louváveis a Ele. Então Ele dita para nós os 10 mandamentos, e no livro de Provérbios a gente encontra, que eu pude encontrar 12, porém vou falar de 10, o decálogo da mulher virtuosa. Você que não fechou a sua Bíblia, mantenha ela aberta em Provérbios 31 e acompanhe comigo o versículo 10. Primeira característica da mulher virtuosa, ela é preciosíssima. Olha o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ela é uma espécie que dinheiro não compra, que riqueza não compra, que ouro não compra. O homem, né, a Bíblia fala em Provérbios 19:14, que a casa e os bens são como a herança dos pais, porém somente do Senhor pode vir a esposa prudente. O dinheiro a gente não relaciona, o dinheiro você não consegue ter uma relação com o dinheiro, e por mais que você tente, o dinheiro em si não te traz felicidade, mas as ocasiões que ele te leva sim. Agora a mulher prudente não. Ela está contigo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Quem a Bíblia fala, ainda conclui em Provérbios 18:22, que o que acha uma esposa achou bem e encontrou a graça e alcançou o favor, alcançou a benevolência de Deus. Acompanhe comigo o versículo 11, segunda característica desta mulher, ela é confiável. Versículo 11, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Irmãos, o supra-sumo, né, o resumo desta confiabilidade aqui que a Bíblia nos fala, é que uma relação, seja ela conjugal ou não, ela é baseada na confiança. Se constrói uma relação baseada, fundamentada, uma relação saudável, estou falando, quando ela é firmada na confiança, é olhar nos olhos, é ter serenidade, é encontrar descanso, é não ter medo, não ter ciúme, não ter insegurança, é entender que a esposa ela é um jardim fechado, é um jardim recluso, e que a partir do momento em que você se uniu a ela, ou ela se uniu a você, você é dela e ela é sua, cumprindo a palavra que diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Aleluia. Num livro que eu tinha lido um tempo atrás, chamado Casamento, Divórcio e Novo Casamento, do reverendo Hernandes Dias Lopes, quem está comigo diga amém? Amém, glória a Deus. Esse livro, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, ele teve um dado ali que me assustou, que o reverendo Hernandes Dias Lopes, enquanto estava lá nos Estados Unidos, ele estava escrevendo esse livro e lá ele levantou uma pesquisa com o IBGE deles lá, traduzindo para miúdos. E quando ele levantou essa pesquisa, ele percebeu que 75% dos homens e 73% das mulheres até 40 anos já tinham sido infiéis ao seu cônjuge pelo menos uma vez. Isso é a gente falhou como igreja, a gente falhou como pessoas. A gente fala que decadência, que tempestade, que tristeza que aconteceu. Eu não me assustaria se os números no Brasil fossem iguais ou maiores,
Porém, uma relação saudável, seja com uma mulher, seja com um homem, ela é baseada na confiança. E a Bíblia destaca que a segunda característica dessa mulher, que agrada não só aos homens, mas a Deus também, é a confiabilidade que você pode ter nela. Aleluia. Acompanhe comigo o versículo 12. Terceira característica dela, ela é abençoadora. Versículo 12, leia comigo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 21, verso 9 diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa. Melhor é viver no canto do eirado do que com uma mulher que, desculpa-me da expressão, que azucrina a vida do marido, que azucrina a vida do rapaz. Não adianta. Por quê? A Bíblia compara isso com uma goteira constante na cabeça. Provérbios 27, 15. E não somente ela é abençoadora, porque a Bíblia fala, ela lhe faz bem e não faz mal. Ela também é estável. Diz a Bíblia, ela lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Não é do tipo de pessoa que você tem que ter o dia e a hora para chegar nela. Na verdade, vamos dizer, tem umas pessoas que a gente tem que saber a hora que chega, tem que pisar em ovo. Porque se você chegar nela e ela tiver com a veia ruim, você leva uma patada. Só que tem dia que você chega, você ganha um abraço. Aí vai passando os dias, você não sabe o que você espera. Porque você vai com a pessoa, você não sabe se você recebe um abraço, você recebe um mugango, você recebe um murro. E acontece. Essa mulher que a Bíblia descreve, e eu creio que eu estou pregando para uma legião dessas aqui, ela é estável e ela lhe faz bem e não faz mal. Não estou falando que essa mulher ela não sente vontade de fazer mal, não. Todos nós somos seres humanos, carnais e caídos. E sentimos vontade sim de fazer mal, e a uma hora vocês vão entender, pegar o pescoço do homem, estrangular. Só que essa mulher ela não lhe faz mal, ela faz bem. O ser humano sabe fazer o mal, porém ela escolhe fazer o bem. Abraham Lincoln, o presidente 16º, se não me engano, memória, 16º presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, ele escreveu que as pessoas que descreveram a vida dele, os biógrafos dele, descreveram que a maior tragédia da vida dele não foi o seu assassinato. Não foi as pessoas terem matado ele. A maior tragédia da vida de Abraham Lincoln, descrevem os biógrafos da vida dele, foi ter se casado com a sua esposa, Mary Todd Lincoln. A história fala que ele tinha um hobby de ficar até tarde numas reuniões corporativas. Não é que ele tinha o hobby, nem é que ele gostava de ficar até tarde nas reuniões do Senado. O que ele não suportava era voltar para casa. O que ele não suportava era ter que ficar mais 30 minutos acordado perto daquela mulher. Misericórdia. O que ele não suportava, porque se você perceber na vida dele, vocês vão ver que o apelido mais lindo que era chamado dele era de macaco. Então, não devia ser muito agradável ficar perto de uma pessoa assim. Não devia ser muito agradável você ficar perto de uma pessoa que é uma goteira na sua cabeça. E isso me faz lembrar de uma história engraçada. Se chama a história do mascate. Quem aqui sabe o que é um mascate? Só os das antigas vai saber. Mascate é vendedor ambulante. E como é que faz essa história? O mascate ele estava no centro da cidade procurando por um sapato chamado Vulcabras. Só da velha guarda. Você lembra, seu Francisco? Do Vulcabras? Procurando então um Vulcabras. Ele chegou numa loja de sapato, como se fosse hoje em dia ali na Oxigênio, chegou lá e falou assim: ô vendedor, você tem um Vulcabras aí? E o vendedor, né, quando você vai trabalhar num determinado local, principalmente vendedor de sapato, só de bater o olho assim, a pessoa já fala: esse aqui calça mais ou menos 40. Subiu lá em cima, pegou um 38, 39, um 40, um 41 e o 42 para não perder o pulo, né? Não perder o fio da meada, não perder a caminhada. Na hora que ele chegou lá nesse homem, ele deu para ele o primeiro 38 para calçar. E ele foi e calçou 38, viu? Os dedos ficou bem apertado, bem machucando mesmo. Mas ele foi e falou assim: não, eu quero esse 38. Eu quero ficar com esse aqui. Ele: não, mas o seu número é 38 não. Seu número é 38 não. O seu número é 40. Dá
esse rapaz, esse mascate, estava precisando de outro sapato e voltou lá na mesma loja para pegar outro Vulcabras. Chegou lá, pegou de novo. Chegou lá, viu o mesmo vendedor e o vendedor foi abordar. Rapaz, eu sei o que você quer. Você quer um Vulcabras e o seu número não é 38, o seu número é 40. Mas eu quero 38. Pegou 38 de novo e foi embora com 38. E ele, indignado com aquela situação, foi no terceiro ano. O mascate voltou na mesma loja e lá estava o mesmo vendedor, mesmo atendente. Bateu o olho nele e falou assim: esse ano eu pego a mão de mestre. Eu quero primeiro saber para que você quer o 38. Ele falou assim: rapaz, não faz sentido você querer intrometer na minha vida e tudo, mas você quer saber mesmo? Eu vou te contar. Quero. Talvez o único alívio que eu tenho na minha vida é chegar em casa e tirar esse sapato do meu pé. Minha esposa é tão. Que o único alívio que eu tenho na minha vida é chegar em casa e tirar esse sapato. Então não me tira meu sapato, não. Deixa o meu sapato apertado. Porque se eu não tiver esse alívio, estou no pau da goiaba. Então você, marido, você, esposa, observa para ver se o seu esposo, se a sua esposa não está andando por aí com o sapato apertado. Amém? Qual é a característica dessa mulher? Ela é trabalhadora. Acompanhe comigo o versículo 13. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. Repara comigo o versículo 13 que diz, a parte B: e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante e de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela não só trabalha, como ela também é uma empresária. Você repara nessa mulher? Você repara nela que ela se levanta, ela dá ordens, ela sabe mandar, mas ela também é uma mulher sábia, porque as servas, né, dela, aqui não trata com escravas, aqui é serva no sentido de senhorio. Elas estão ali de bom grado, no sentido de um trabalhador que se alegra no seu serviço. E ela não somente dá ordens, mas ela também comanda a sua casa. Ela tem o domínio, ela tem as rédeas da sua casa. E ela também bota a mão na massa. E sabe o que é ter o controle? O que é ter o domínio da sua casa? O teu domínio da sua casa é no sentido seguinte: quem aqui consegue receber uma visita a qualquer instante, sem se assustar e sem causar constrangimento, nem em si, nem na visita? Apesar dessa mulher ser uma trabalhadora no nível que o texto vai falar mais para frente, que ela tem um marido, ela tem servas, não é serva, ela tem servas, ela tem filhos, ela ainda assim tem o domínio da sua casa. A casa está sob o domínio dela. O que é isso? Porque tem lugar que a gente chega, tem casas que a gente visita, até mesmo a minha casa, a sua casa pode já ter sido assim, mas a partir de hoje não é mais. A gente chega no local e acontece acidente doméstico. Abre o guarda-roupa. Aleluia. Abre o guarda-roupa e tem acidente doméstico. Cai tanta roupa em cima da pessoa que machuca. Lá em casa não é assim, não. É tudo no lugar certinho. Acontece de chegar a visita e falar assim: não vou abrir para você não, porque a casa está uma zona. Mas essa mulher, ela trabalha, essa mulher tem o controle do marido, essa mulher ela tem o controle dos filhos, essa mulher tem o controle do próprio trabalho e tem o controle do próprio lar. Veja comigo o versículo 27, pula um pouquinho para frente. Cuida do bom andamento da sua casa. Isso é cuidar do bom andamento da sua casa. No tocante à sua casa, ela recebe visita, ela recebe pessoa que vai de lá sem causar constrangimento nela mesma, sem causar constrangimento em quem visita. Ainda mais, ela é empreendedora, ela é decidida, essa é a marca dela. Mas em quinto lugar, além disso tudo, ela é uma mulher previdente. Acompanhe comigo o versículo 21. Versículo 21.
Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Numa época do livro de Provérbios, não tinha loja e nem a facilidade que a gente tem hoje no Mercado Livre, com o Shopee, de poder simplesmente atravessar o outro lado da rua ou com um toque no celular a gente comprar outras roupas. E quando chegava o inverno, quem tinha se preparado no verão, no outono e na primavera, passava o inverno bem. Quem não tinha se preparado passava frio a temporada, a estação inteira. Frios que muitas vezes eram de matar. E a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia fala aqui, quanto à sua casa, ela não teme a neve. Ela é uma mulher previdente, é uma mulher precavida, é uma mulher que se preocupa com os seus. É uma mulher que mesmo cansada, não é verdade, minha mãe? Mesmo cansada, ela faz de tudo para poder prover o bem para os seus. É o sentido de, por exemplo, a filha tem costume de passar mal. E na casa ela tem o último Dorflex. No momento em que essa mulher previdente observa isso, a filha pega o último Dorflex, a mãe já foi lá e comprou mais 10. É nesse sentido. Veja também, ela é organizada, verso 25, parte B, verso 25. Acompanhe comigo. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Isso une com a estabilidade dela. Por que ela não tem preocupações? Porque ela é prevenida. Por que ela não tem preocupações? Porque antes da preocupação bater na porta, antes daquilo, seu problema gritante, ela já resolveu. Ela é decidida. Ela tem coragem, o que a gente chama lá fora, ela tem peito para decidir, para tomar a frente. Ela antecipa os problemas e os resolve. Acompanhe comigo em sexto lugar, ela é generosa, verso 20. Versículo de número 20. Ela é generosa. Ela abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Irmãos, aqui trata de dois tipos de ajuda. Primeira ajuda emocional, que é ajudar os aflitos. Porque nem todo mundo que precisa de ajuda é pobrezinho, miserável, como costumam dizer, que precisa ali de, às vezes, uma ajuda como uma cesta básica, com uma ajuda financeira ou algo do tipo. Não, tem gente que é rico e está precisando de ajuda. Tem gente que tem muito mais condição do que nós e está precisando de ajuda. Que tipo de ajuda, Isaac? Que tipo de ajuda? Me responde. Ajuda emocional. Estender a mão aos aflitos. Esse é o tipo de ajuda. Segundo tipo de ajuda que ela fala aqui, ajuda aos necessitados. Irmãos, ela é rica, ela é comerciante, ela é empresária, ela tem casa, ela tem serva, ela tem marido, ela tem filhos, mas ela não esquece de ajudar aqueles que batem na sua porta, que pedem socorro, que pedem ajuda, que estão precisando, mesmo tendo 300 coisas para resolver. É o tipo de mulher que abre mão das suas 300 para resolver, às vezes, um problema pequenininho que alguém aparece com ela. E quando é pequenininho, geralmente é alguém que ama muito. Você, mãe, você que deixa de sofrer as suas coisas para sofrer a causa dos seus filhos. Você, esposa, que às vezes esquece a sua própria necessidade para sofrer a causa do seu esposo. Seu galardão será grande. Seu galardão é escrito já no livro da vida. As mulheres, a gente percebe, à luz da Bíblia, à luz da história, que elas são mais generosas. Tanto é fato que o ministério de Jesus foi mantido financeiramente pelas mulheres. Então você, mulher, você que está crescendo, você que já cresceu, eu te faço um convite. Seja generosa. Deus te deu essa capacidade. Deus deu ela só para você. Eu tento, porém o coração masculino ele é duro, ele é rigoroso. O coração feminino ele é bom, ele é generoso. Use a bondade que Deus te deu. Seja generosa. Talvez está na hora de você pegar um pouco da sua renda, da sua energia e não gastar tudo somente com você. Não gastar tudo somente com os seus.
com a sua casa, com a sua família. Separa também uma parte disso, usa uma parte disso. Para quê, Isaac? Para estender a mão ao aflito e ao necessitado. Amém? Em sétimo lugar, além disso, ela é elegante. Ela cuida da sua autoimagem. Acompanhe comigo o versículo de número 17. Eu vejo aqui duas formas que ela cuida da sua autoimagem. Primeiro, verso 17. Ela cuida do seu corpo. Cinge os lombos com força e fortalece os braços. Irmãs, você querendo ou não, você gostando disso ou não, seu marido te olha. Você gostando, você querendo, ou você percebendo ou não, o seu homem, seu marido, ele te olha. O homem, como um todo, ele te olha. Porém, eu já percebi que muitas mulheres casadas caíram no desleixo. Já conquistei ele, já é meu. Já casei. Não vou. Pra quê? Vou continuar fazendo academia pra quê? Vou continuar me arrumando pra quê? Irmãos, o marido, o homem, ele se agrada quando você se arruma, e arruma seus cabelos, e arruma suas unhas, e arruma os seus cílios, e arruma o seu rosto, e passa um creme, e fica cheirosa, e fica linda, que ele chega, bate o olho e brilha, assim, ó, chega e reflete, bate o olho. Ele se alegra. Porém, eu vejo que isso na Bíblia, isso também é valorizado. Há um tempo atrás eu tive uma oportunidade aqui e percebi que Deus ele é um Deus bom, Deus é um Deus verdadeiro, Deus é um Deus belo. Se Deus é um Deus bom, um Deus verdadeiro, um Deus belo, olha no espelho a beleza que Deus te fez. Olha no espelho a perfeição que Deus te montou. Está na hora, meu querido irmão, minha querida irmã, essa mensagem se dirige às irmãs, a cingir o teu lombo de força, né? Hoje em dia, essa palavra na Bíblia seria assim: ela estaria hora dessa, não hora dessa, literalmente, mas ela estaria lá na Smart Fit, fazendo um treino lá. Aquela que cuida da autoimagem, mas não só cuida da autoimagem, ela cuida também da sua imagem pública. Veja comigo a parte B do versículo 22, verso 22, acompanhe comigo. Faz para si cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. Irmãos, linho fino e púrpura eram os panos, os tecidos mais caros e mais valiosos que tinha naquela época. Só que eu não quero dizer aqui que você precisa ter condição ou muito dinheiro para se vestir bem. Até porque tem gente que tem muito dinheiro, mas tem mau gosto. Porém, tem gente que tem pouco dinheiro, mas tem bom gosto. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que o seu marido, o homem dela, né, e tanto ela mesma, pode ir a qualquer lugar sem causar constrangimento. O seu marido pode pegar na mão dela e ir com ela em qualquer lugar. Por quê? Porque ela sabe se vestir. Aleluia. Ela sabe se portar. Ela é bela, mas ela é modesta. Ela é bela, porém, como eu disse no início da pregação, ela é um jardim fechado. Aleluia. Acompanhe comigo agora o versículo 26, porque em oitavo lugar, ela é educadora. Verso 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na tua língua. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para duas coisinhas muito breves, prometo. Primeira coisa é que a Bíblia fala aqui que ela é uma conselheira sábia. Provérbios 14, verso 1 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela edifica. Mas o que é ensinar? O que é educar com sabedoria? Peter Marshall gostaria de ilustrar essa passagem. O que é ensinar com sabedoria? Peter Marshall, um pregador inglês, ele escreve um livro, ele pregou uma palavra que se tornou um livreto, que se chama O Guarda das Fontes. O Guarda das Fontes era um homem, um funcionário, que ficava lá na base das águas, lá na nascente, cuidando para
chegasse na cidade, ela chegaria límpida e pronta para ser tomada, e pronta para ser ingerida, não maléfica, essa água seja saudável. Porém, o governo daquela cidade observou no papel o salário do guarda das fontes e viu que o salário do guarda das fontes para eles era alto e falou assim: isso aqui é um gasto que não faz sentido, a gente nunca vê esse funcionário, a gente nunca vê essa pessoa, para que essa guarda das fontes está ali? E resolveram demitir o funcionário, demitiram o guarda das fontes. E quando demitiram, eles falaram assim: no lugar é muito mais fácil a gente comprar uma caixa d'água, e faz isso sozinho. Compraram a caixa d'água, deixaram a caixa lá e demitiram o guarda das fontes. Passou um pouco de tempo, a água já começou a vir ruim para beber. A água já começou a vir saloba, a água já começou a vir suja. E ali houve um desastre naquela cidade, porque as crianças começaram a ficar doentes, os adultos começaram a ficar ruins. E uma calamidade, o cenário daquela cidade ficou cinza, porque não tinha mais água para tomar banho, não tinha mais água para tomar, para ser ingerido, enfim. O que eu quero trazer aqui nesse ponto, o que ele queria trazer nesse ponto, era que o guarda das fontes, eles tiveram que contratar o guarda das fontes, que o guarda das fontes é, na verdade, as mães. As mães são o guarda das fontes. As mães que plantam a semente lá na nascente. Porque as mães têm uma oportunidade única de ficar com o ser humano no período em que ele mais está disposto a aprender. Diziam que tem um ditado que diz: dê-me uma criança até os 7 anos, enquanto ao resto descansas. A criança, a mãe tem esse poder de ficar com essa criança. Tanto você percebe que Moisés, quando ele está na fase adulta, ele não escolhe as bênçãos de Faraó, né, vamos falar assim, tanto que faz dele o herói da fé em Hebreus 11. Ele não escolhe os manjares de Faraó, ele escolhe sofrer e pelejar pelas lutas do povo hebreu. Mas onde é que ele aprendeu isso? Foi quando ele estava no palácio com a princesa? Não, foi quando ele estava criança, lá com a sua mãe, que a sua mãe plantou essa semente nele. E em segundo ponto, a bondade. Veja comigo, versículo 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E nós, esse termo bondade é um termo muito curioso, porque só existe um homem na Bíblia, que exceto Jesus é Deus encarnado, que é chamado bom. E este homem, Barnabé, Atos capítulo 11, verso 24. Por que Barnabé foi chamado alguém bom? Porque quando você olha para a vida de Barnabé, você encontra que ele sempre preferiu investir no outro ao invés de si. Preferiu investir no próximo, priorizar o próximo, preferiu dar um lugar para o próximo ao invés de dar um lugar para si. Olha essa característica que Salomão coloca na mãe e é na mulher como um todo, e é considerada a característica que pode ser chamada de bom, pode ser chamada de boa, não só aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Essa é a característica materna. Qual? Isaac, se tiver só um pão na sua casa, você que é mãe, você para, pensa e me responde. Não precisa me responder. Se tiver só um pão na sua casa e você tiver que repartir entre os seus filhos, o que vem na sua mente? Eu tenho certeza que você falou assim, nesse dia eu estou sem apetite. Eu prefiro dar um pão para ela comer, dar um pão para ele comer, do que dividir comigo. Eu dou tudo que eu tenho para ela, dou tudo que eu tenho para ele. Eu prefiro ficar sem do que ver você sofrer uma necessidade que eu podia pensar. Essa é a característica da mulher, essa generosidade. Tanto que fez o mesmo Abraham Lincoln, que o pai dele morreu e ele ficou apenas com a sua mãe. Depois de conquistar o mundo, ele falou assim, que tudo que ele tinha nessa vida, tudo que ele tinha conquistado, tudo ele devia à sua mãe. E disse ainda mais, um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Em nono lugar, caminho para a conclusão, ela é uma mulher piedosa. Vê comigo o versículo 25, parte A. A força e a dignidade são os seus vestidos. Porque mais do que a riqueza, mais do que o dinheiro, mais do que todas as belezas que essa mulher com certeza tem,
do que todas as indumentárias, mais do que todas as vestes que ela tem, a maior beleza dela, os vestidos, a força e a dignidade que são os vestidos dela. E a dignidade, ela é uma mulher piedosa, uma mulher cheia de Deus. Veja comigo o versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Como eu falei mais cedo, é bom você, mulher, é bom você se cuidar, ir no cabeleireiro, ir numa nail designer, ir numa pessoa que faça suas unhas, que faça seus cabelos, que te arrume, que te deixe linda. Porém, agora não ache em você que o seu valor está nisso, está no seu vestido, está na sua pele linda, no seu sorriso marcante. Não ache que o seu valor está nisso, porque você querendo ou não querendo, o tempo vai esculpir na sua pele e na minha pele algumas rugas. Porém, a Bíblia fala que enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, os valores morais, os valores espirituais que foram plantados na sua vida, que você escolheu tomá-los e vivê-los, esses ficam, esses permanecem, ainda que a beleza vá embora, ainda que o tempo passe, ainda que as estações mudem, essas coisas permanecem. Tem hora, minha irmã, tem hora que às vezes você precisa sim de um banho de loja, de um banho de salão, de um banho de spa, para você se voltar renovada. Porém, tem hora que você precisa mais de um banho de Bíblia do que de um banho de loja. Porque você está belíssima. Mas cadê os ideais? Onde estão? Onde estão os ideais? Versículo 10, por último. Finalmente esta mulher é elogiada. Verso 28. Os seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas tu a todas supera. Você percebe que ela aqui é elogiada pelo marido. O marido a elogia pelo que ela é. Porque a mamãe te ama porque ela é a sua mãe. O filho te ama porque você é a mãe dele. Agora o seu esposo, o seu marido, e até para nós homens, a sua esposa, ela te ama por quem você é. De todos os 7, 8 milhões de pessoas do mundo, ela poderia escolher qualquer um, mas escolheu você. Ama pelo que é. E esse marido reconhece. Homens, nós devemos aprender a ser mais sábios e usar a nossa boca para elogiar quem Deus colocou do nosso lado. Isso é muito forte. Aleluia. Segundo, ela é elogiada pelos filhos, e não elogiada pelo que é, mas pelo que faz pelo seu lar. Olha comigo o versículo 28. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Quem nunca aqui já recebeu um elogio do próprio filho? Que alegria que não dá quando você ouve assim, ó: nossa, a mamãe, ela radia a casa de vontade de viver. A mamãe, ela radia a casa de alegria. Quando a mamãe está aqui, isso aqui deixa de ser um cômodo e passa a ser um lar. Quando a mamãe está aqui, a alegria e a gozo e a paz neste lar. Para as que são mães e para as que ainda irão ser, que sejamos assim. Glória a Deus, que aleluia. Que seu marido tenha gosto de te elogiar. Amém, Jesus. Que seus filhos tenham gosto de elogiar o que você faz pelo seu lar, porque a sua casa, minha irmã, tem a sua cara. Eita glória! Os homens, eles têm a mania de querer enfiar no meio e botar um sofá num lugar, botar a TV no outro, botar a geladeira no lugar, está errado. A casa é da mulher, o lar é da mulher. Ela pega as coisas e bota onde ela quer. Isso torna o lar aconchegante. Ela tem este poder, somente ela. E isso me faz lembrar de uma história do cachorrinho com os 10 mil espelhos. Tinha um cachorrinho muito alegre, festeiro, e ele foi passando por uma rua e entrou num museu. E nesse museu era uma sala que tinha 10 mil espelhos, onde diz a lenda que se você entrar lá, você vê a si mesmo 10 mil vezes, e então você vai conhecer quem você é. Esse cachorrinho entrou nesse museu, nessa sala dos 10 mil espelhos, e ele todo serelepe e alegre
a língua lá no chão, de tamanha alegria, as orelhinhas em pé. Ele entrou dentro dessa sala e viu 10.000 cachorrinhos rindo para ele. Ele saiu de lá muito feliz, com o rabinho dessa, e falando: esse aqui é o melhor lugar do mundo. Eu vou voltar aqui todo dia, não quero ir embora mais nunca. E espalhou a notícia. Até que na mesma rua o cachorrinho viu a alegria que ele saiu dali. E era um cachorro muito rabugento, um cachorro da cara fechada, um cachorro da cara ruim. E falou assim: vou ali também ver o que tem nessa bosta desse lugar. Chegou lá, entrou nessa sala, aquele tipo de cachorro que range para todo mundo. Você chega perto dele, ele está até babando de raiva. E late para tudo e para todos. Chegou nesse lugar e viu 10.000 cachorros latindo para ele e fazendo cara ruim para ele. Na mesma hora que ele viu, ele já abaixou o rabo e ficou triste demais e saiu daquele lugar. E saiu espalhando a notícia, falando: nunca mais vou voltar naquele lugar. Nunca, naquele é o pior lugar do mundo. Eu não vou lá mais nunca. E o que a gente traz para nós, minha mulher? O que nós trazemos para nós? A casa, ela tem o seu DNA. Não adianta você reclamar do seu lar, reclamar da sua casa, porque ela tem a sua marca. Ela tem a sua marca, tem a sua digital lá. Como os filhos levantam e a elogiam: a mamãe é ditosa. Como o marido olha para ela e a vê a mulher: minha esposa é alegre. Se você carrega dentro de si otimismo, a sua casa será carregada de otimismo, porque ela tem a sua marca, o seu DNA. A sua casa é o museu dos 10.000 espíritos. E por último, ela é elogiada por Deus. Versículo de número 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Isso tudo passa, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Aleluia. A gente percebe que uma mulher que anda segundo a palavra de Deus, que anda, que se esforça para viver segundo a Bíblia, ela não só é elogiada pelos que a rodeiam, pelos que vivem ao redor dela, pelos que têm essa oportunidade de viver como mulher dessa terra. Mas também ela não só agrada homens, ela agrada também a Deus. A Deus. A Deus. Gostaria de finalizar lendo um poema do francês Victor Hugo, escritor de um livro chamado Os Miseráveis, escritor de um livro chamado Corcunda de Notre Dame, enfim. Ele escreveu um poema que se chama O Homem e a Mulher. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher, Deus fez um altar. O trono exalta e o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza e a virtude a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa a força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos, dos maiores heroísmos. A mulher é capaz então de todos e dos maiores martírios. O heroísmo, ele enobrece, o martírio purifica. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter uma larva no cérebro, sonhar é ter à fronte uma auréola. O homem é a águia que voa, a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço e cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela
estrela, a esperança. O fanal guia, a estrela salva. Enfim, o homem está colocado onde termina o céu, onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu gostaria de orar agora, Pai, por todas as mulheres que estão aqui presentes, e por todos os maridos, por todos os homens que aqui estão. Jesus, faz delas, meu Pai, fontes de luz nessa terra. Faz nelas, Jesus, fontes de piedade, fontes de vida com Deus neste lugar. Faz delas, Jesus, mulheres elogiadas no céu, na terra. Faz delas, Senhor Jesus, mulheres capazes de educar, de ensinar com plena sabedoria. Mulheres capazes, Jesus, de serem bondosas. Mulheres capazes, Jesus, de serem as guardas dos seus lares. Mulheres capazes, Jesus, de abençoar aqueles que necessitam, de ajudar os desamparados, de estender a mão aos aflitos, de estender as mãos aos necessitados. Abençoa, Jesus, essas mulheres, para que elas sejam, Jesus, trabalhadoras, fontes de alegria, fontes de sustento, Jesus, para si mesmas e, se possível, para os seus lares, fontes de alegria, fontes, Jesus, de generosidade, fontes de elegância, meu Pai, que possam elas então levar a beleza por todos os lugares que elas forem. Em nome de Jesus eu oro e profetizo alegria e bênção e virtude sem fim na vida de cada uma dessas mulheres. É o que eu oro, certo da resposta de que o Senhor me ouviu. Amém.